os acadêmicos me escutam bem, se eu preciso falar mais alto, se câmera tá ok, se microfone tá ok, primeiramente. E antes da gente começar de fato essa aula, pessoal, eu queria agradecer vocês, né? Eu queria agradecer por essa jornada. Como a professora Camila pontuou, foi muito rápido. Parece que foi ontem que nós começamos essa disciplina, essas discussões. Então, vocês fizeram uma parte de vocês aqui, e isso agrega na qualidade da aula, porque quanto mais vocês participam, mais a aula fica, né, com essa troca, tá? E isso que é importante e que, né, torna o conteúdo, as explicações, as reflexões mais leves. Lembrando que eu trouxe ao longo das nossas aulas ao vivo possibilidades. Não se resume a isso, pessoal, ok? Eu trouxe algumas possibilidades. Vocês vão ver que na jornada docente de vocês, muitas vezes pode ser que seja viável aplicar algo, pode ser que vocês precisem recalcular a rota, pode ser que vocês precisam complementar algo. Então, eu trouxe aqui algumas possibilidades de acordo com as minhas vivências na educação básica. Como vocês sabem, eu estou na educação básica desde 2011. Então, são muitas questões que eu discuto na educação básica, que eu aplico na educação básica, que eu trago aqui para vocês como possibilidades e como reflexões também. Então, isso que é extremamente importante, né? E levo as coisas que eu discuto aqui, levo para lá também, e é uma troca muito, muito prazerosa de se fazer. Então, na nossa quarta aula, a gente vai trabalhar um pouco, né? Eu falo um pouquinho, porque não é assim algo muito específico, muito incisivo, então é um pouco, tá? As- O tema da nossa aula de hoje, de prática, são a docência e identidade. O papel do professor de história, lá da educação básica, na salvaguarda do patrimônio. A gente vai falar um pouquinho hoje de patrimônio, né? O patrimônio, como que a gente pode, né, utilizar o patrimônio como uma fonte histórica, né, para o nosso aluno lá da educação básica. Então, a nossa aula ela vai estar dentro dessa discussão, tá bom? Antes da gente falar de fato como a gente pode fazer isso, eu trouxe as metas de aprendizagem para vocês dessa aula. Então, na aula de hoje, né, as nossas metas são distinguir as categorias de patrimônio, seja ela material e imaterial, reconhecê-las como fontes documentais primárias, instrumentalizar o futuro docente, no caso vocês, para o uso de tecnologias digitais e metodologias ativas, como inventário participativo e educação patrimonial na exploração do patrimônio local. Desenvolver estratégias de ensino que utilizem o patrimônio para estimular o sentimento de pertencimento e o respeito à diversidade cultural entre os alunos da educação básica. A gente sabe que esses temas eles são muito ainda frágeis nos livros didáticos. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje sobre essas questões, tá? Então, a gente tem aqui, gente, uma definição muito simples do que é patrimônio, tá? Então, assim, bem simples mesmo, bem didática, tá? Nada muito complexo para vocês entenderem, né, de uma maneira mais metodológica mesmo, didática, tá bom? O patrimônio, gente, pode ser compreendido como conjunto de bens materiais e imateriais produzidos pelas sociedades ao longo do tempo e que, por seu valor histórico, cultural, simbólico e identitário, são reconhecidos e preservados como referências da memória coletiva. Esses bens, então, constituem testemunhos das experiências humanas, permitindo a compreensão dos processos históricos, das transformações sociais e das formas de organização das diferentes comunidades.
desse modo, o patrimônio histórico não se limita a monumentos ou edificações antigas, que muitas vezes as pessoas tendem a pensar dessa forma, não é verdade? Mas abrange também práticas culturais, saberes, tradições e manifestações simbólicas que expressam a diversidade cultural de uma sociedade. E antes da gente entrar aqui nas diferenças dos patrimônios, eu quero que vocês comecem a pensar, porque vai ter um momento para isso, de algo na cidade de vocês que vocês, né, conseguem perceber o valor, tá? O valor cultural daquilo. Então, eu quero que vocês já vão fazendo esse tipo de reflexão. No momento ideal, eu vou chamar vocês aqui e a gente vai fazer uma dinâmica, tá bom? Mas já vão pensando. Aqui nós temos o patrimônio material. Então, o que seria o patrimônio material, né? Se a gente fosse pensar aqui numa definição, a gente precisa ter com clareza a distinção de cada um deles, né? O material, então, é o quê? É um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza, conforme os 4 livros do tombo, né? A gente tem, então, patrimônios, vamos listar, pessoal? Arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico, belas artes e das artes aplicadas, tá? Isso é patrimônio material. E aqui a gente vai ver os bens tombados de natureza material podem ser imóveis. Então, dentro dessa definição, nós temos aqui categorias, tá bom? Então, podem ser imóveis, como as cidades históricas, e pode ser que alguém aqui conheça alguma cidade histórica, ou viva numa cidade histórica, né? Que privilégio. As cidades históricas, os sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais. E aí, nós temos os móveis, tá? Que são coleções, né? Arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográfico, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos, tá? Então, dentro do patrimônio material, tem essa divisão, que eles podem ser móveis, né? Não posso tirar ele do lugar. E os imóveis, né? E aí nós temos as formas do registro, que isso é feito como se diz, pela questão governamental, tá? A gente tem aqui órgãos para fazer isso, tá bom? Então, aqui a gente tem, geralmente, pessoal, são preservados através do tombamento, uma ação administrativa realizada pelo poder público, que reconhece o valor cultural do bem. Então, assim, é feito um estudo. Geralmente, a Secretaria de Cultura dessa cidade, desse estado, desse, né, município, está por trás disso, né? É feito, então, esse estudo. E, a partir daqui, existe todo um processo para ele estar registrado como patrimônio, né? Não é porque é interessante, é algo que já tem um tempo, que tem toda a sua história, né? Não é porque é isso que já é patrimônio, tá? Tem toda, né, um percurso até virar um patrimônio, tá bom? Então, aqui, a gente vê que o poder público, né, vai reconhecer o valor cultural do bem e o protege legalmente contra destruição e descaracterização. E é por isso que é importante fazer esse trabalho, lutar por esse trabalho. Né? Por quê? Porque isso vai assegurar, vai garantir que aquele bem, né, ele não vá, como se diz, se perdendo ao longo do tempo, né? Então, porque ali vai se assegurar o quê? Que haja investimento para cuidar daquilo, para preservar aquilo ao máximo, né? E isso é nosso interesse, tá? Isso é interesse do historiador, do professor de história.
E aqui a gente tem alguns exemplos. Edificações e monumentos, né? A gente tem as igrejas barrocas. Quem aqui é de Minas, gente? Quem aqui mora no estado de Minas? A gente tem bastante igrejas em Minas que são tombadas, né, como patrimônio. O Cristo Redentor, prédios históricos, centros históricos das cidades. Às vezes a cidade tem lá uma rua que ela é patrimônio, né, material. Lá tem uma rua que foi tombada, ou mesmo a fachada de um prédio, né, que é feito esse trabalho e é reconhecido como valor, né, de conservação. A gente pode considerar acervos de museus também, obras de arte, pinturas, esculturas, móveis, utensílios e vestimentas, e nós podemos também considerar, é lógico, né, os sítios arqueológicos que tem no Brasil e tem no mundo inteiro. Quando eu falei tem no Brasil, porque muitas vezes a gente acha que aqui não tem, né? E até as crianças, né? Quando a gente fala de arqueologia, de escavações, as crianças muitas vezes não conseguem ter essa clareza que aqui tem também, né? Aqui a gente também tem a nossa história arqueológica, né? Aqui pode ser as ruínas de São Miguel das Missões, não sei se tem alguém do Rio Grande do Sul aqui com a gente, ou mesmo o Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí, né, que é muito famoso, né? Aqui, então, nós vamos ter alguns exemplos de patrimônios materiais que são reconhecidos pelo Instituto, né, de Conservação Histórica aqui, né? A gente tem muitos que já estão lá, né? E depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Nós temos sempre o Centro Histórico de Goiás, tá? Antiga Vila Boa de Goiás. Nós temos a Igreja e Convento de São Francisco da Bahia. Tem alguém da Bahia? Vocês estão muito tímidos hoje no chat, hein? Já falei, ó, falei de Minas, falei do Piauí, ó, o João levantou a mãozinha. Tô falando agora da Bahia. Fortaleza de São José de Macapá. Alguém levantou a mãozinha. Palácio da Alvorada de Brasília, Museu Nacional lá do Rio de Janeiro, né? É alguns exemplos, tá? Mas nós temos vários. Antes de entrar no patrimônio imaterial, né? Porque agora a gente vai colocar a diferença do material para o imaterial. Eu vou ver o que o Natalício colocou aqui, né? No chat para nós. Ele coloca que ele fala assim, me faz lembrar que em minha infância existiam lugares que eram popularmente chamados de patrimônio. Tratavam-se de lugares na zona rural, isso mesmo. Nossa, você me fez lembrar também, porque eu era de cidade pequena, né? Assim, não que Maringá seja uma cidade grande, tá, gente? Mas assim, cidade pequena mesmo, coisa de 5 mil habitantes, 7 mil. Então, tem muito isso, né? Essa forma, né? Tratava-se de lugares na zona rural, pouco povoados e com uma estaçãozinha ferroviária. Tudo leva a crer que antes daquela minha época de infância, esses lugares tinham sido mais povoados. Hoje estabeleço um link entre esses locais, o fato de serem por esse nome chamados e o que estamos estudando hoje. Isso mesmo, né? A gente consegue fazer esse link, né? Entre essa definição que era dada antigamente. Já o patrimônio imaterial, ele diz respeito àquelas práticas e domínios da vida social. E eu acho que agora, a partir desse momento, quando eu falo de patrimônio imaterial, vocês vão começar a fazer links e começar a fazer reflexões sobre os patrimônios imateriais da região de vocês, da cidade de vocês, né, ou mesmo do estado, que aqui eu acho que vai ficar mais fácil ainda para vocês visualizarem. E aqui a gente tem, gente, que eles se manifestam em saberes, ofícios, nesse caso, a gente pode pensar no modo de se fazer algo, ali no artesanato, celebrações, formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras, santuários, que abrigam práticas culturais coletivas que acontecem naquele lugar. E as formas de registro aqui, elas acontecem que elas são diferentes, né? Em vez de tombamento, são protegidos através do registro de livros específicos.
o livro dos saberes, por exemplo, né? Que o objetivo não é congelar aquela manifestação, porque o objetivo do patrimônio material é deixar aquilo o máximo, né? Ali preservado, sem, né? Vai fazer uma reforma numa igreja, eles tentam ao máximo ali não tirar as características originais daquele lugar, né? Para a gente ter essa clareza e do que era a história naquele contexto. Aqui não, aqui não tem como fazer isso, né? Aqui é assegurar que a prática ela fique o quê? Preservada no sentido de não acabar, né? Ela não pode acabar. Então, que isso vai passando de geração para geração, né? Dentro desse movimento, dentro desse coletivo, muitas vezes dentro de uma comunidade ou numa família. Então, ali vai passando muito de geração para geração, uma questão da oralidade aqui, que é muito forte, do local. Então, aqui vocês vão começar a pensar a partir de agora. E os exemplos, a gente pode até colocar em algumas categorias para ficar mais claro ainda para vocês. Saberes, modo artesanal, por exemplo, de fazer queijo. A pintura corporal dos povos indígenas. Celebrações, né? Os filhos de Nossa Senhora de Nazaré, né? O frevo. Tem alguém aqui de Pernambuco, gente? O Bumba Meu Boi. Tem alguém aqui do Maranhão? Né? Então, podem falar no chat. Olha, professora, eu sou do Maranhão, eu sou aqui de Pernambuco. Formas de expressão, a capoeira, o teatro de bonecos, né? Popular no Nordeste. E lugares de memória e celebração, como os terreiros do Candomblé. Aqui, ó, tem alguém aqui, Praça da Matriz, né? Então já estão ali se conectando e lembrando, né, dos patrimônios. Aqui nós temos mais uns exemplos de patrimônios imateriais, que são esses. A gente tem, né, o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi, que é muito famoso. Aqui no Bumba Meu Boi tem música, tem teatro, né, tem dança, e isso é muito legal. Samba de roda da Bahia, né? Que é essa figura aí do lado. Aí a gente tem o ofício das paneleiras de Goiabeiras, a produção artesanal, gente, de panelas de barro. Tem alguém aqui do Espírito Santo? Fazem parte, né, do patrimônio imaterial. Aí, Daniel, não sei se você sabia disso, mas tem essa produção aí artesanal e é registrado, é reconhecido, né, pelo Instituto Histórico, justamente, né, como patrimônio imaterial. Tem também a cachoeira lá no Amazonas, né, do lugar sagrado aí, dos povos indígenas. Aí o Daniel também tá colocando outra contribuição aqui, né, do estado dele também. Olha que legal, gente. A gente vai conhecer muita coisa hoje. E agora nós vamos para o terceiro, tá? Patrimônio natural. Aqui é muito bacana também a gente ter a clareza dos patrimônios naturais que nós temos. O Natalício colocou, o Daniel colocou, né, que ele sabia sim que tinha as paneleiras ali. E o Natalício colocou que na região tem uma tradição antiga fortíssima, as festividades em louvor ao Divino Espírito Santo, o descer das canoas, os pousos do Divino. Em que região que é, Natalício? Eu não sei se você já tinha colocado antes, eu perdi aqui. Qual que é o lugar do Brasil, estado ou município? Coloca aqui para gente. E agora a gente vai para o patrimônio natural, né? As áreas de patrimônio natural do Brasil são também reconhecidas. Ah lá, região do Tietê, interior de São Paulo. Muito legal isso daí. As áreas de patrimônio natural, gente, elas são reconhecidas pela Unesco como patrimônios da humanidade. São sítios com áreas de excepcional diversidade biológica e da paisagem. Neles, a proteção ao ambiente, ao patrimônio arqueológico, porque muitas vezes ali naquele ambiente
tem todo um patrimônio arqueológico também. Também é importante, né? Não é só pela questão da fauna, da flora, não é só em relação a isso, mas muitas vezes tem as questões históricas ali também. Né? Então, respeita a diversidade cultural, as populações tradicionais também, né? Os povos indígenas, são objeto de atenção especial. Aqui, gente, as formas de registro podem ser protegidas através da criação de unidades de conservação, né? A gente tem o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz, eu não sei se vocês conhecem Foz do Iguaçu, e eu até achei interessante que eu dou aula de História do Paraná para o terceiro ano, e a gente fala das regiões do Paraná, e eu fui falar de Foz do Iguaçu para eles. Gente, vocês não têm noção do quanto eles acharam fantástico Foz do Iguaçu, eles não sabiam que tinha essa riqueza, né? Falei do Parque das Aves, falei do Parque Nacional do Iguaçu, e agora, né, eles estão assim, nossa, professora, seria muito legal se a gente fosse para Foz do Iguaçu, né, fazer uma viagem para conhecer e tudo mais. Então, são coisas que valem muito a pena, né? Quando a gente traz essa questão, né, do valor do nosso estado, né, desses resquícios, e isso a gente acaba, né, despertando esse olhar do nosso aluno. E aqui a gente tem também, gente, além de Foz do Iguaçu, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás, ecossistemas como a floresta amazônica, o Pantanal, né, gente? É impossível não falar do Pantanal, da Mata Atlântica, né? E também, né, arquipélago de Fernando de Noronha, que Fernando de Noronha, gente, tem toda uma questão de conservação, né? Tem limite de entrada, tem várias coisas que não podem ser feitas lá naquele ambiente, justamente pela questão da preservação ali da biodiversidade. E tem as áreas de desova de tartarugas marinhas, corredores de migração de baleias. E aqui, gente, muitas vezes a gente fica pensando assim: ah, mas eu vou falar de patrimônio natural com o meu aluno, né? O que isso tem a ver com a história? Vamos fazer um link com a geografia, né? Vamos fazer um link com a professora de ciências, né? Você traz a parte histórica daquele lugar, a professora de ciências traz a questão da fauna, da flora, da biodiversidade daquele local, né? Então, assim, a professora de geografia traz todas as questões ali também, né? Ligadas ao relevo, ligadas aos rios. Então, dá para fazer muita coisa, né? A gente fica muitas vezes pensando no óbvio, a gente precisa sair desse óbvio, né? E trazer algumas questões aqui que são muito legais para a gente fazer um link, para a gente fazer essas ações interdisciplinares que são muito significativas para o nosso aluno, tá? Aqui a Débora falou, Foz do Iguaçu. Nossa, veio falar de todos os estados e nada sobre o MT. Boa noite. MT tem muitas tradições. Não se recorda de nenhuma? Vamos contribuir, né? Vamos falar do MT também. Vamos colocar aqui. Estado do Rio Grande do Sul tem muitos parques, né? Ai, gente, tem muita coisa legal. É que eu não consigo trazer de todos os lugares do país, mas vocês vão colocando aqui para a gente e conhecendo junto também, trocando com os colegas. E aqui eu trago alguns patrimônios da humanidade que ficam no Brasil, tá? Então, a Organização das Nações Unidas, gente, para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, identifica e cataloga, teve aqui esses atrativos a fim de protegê-los e preservá-los para as demais gerações. São divididos, então, entre patrimônios da humanidade, cultural, olha lá, cultural, natural e misto, quando tem os dois, e a gente vai falar deles, tá? Os patrimônios mundiais, como também são chamados, podem ser prédios, monumentos, paisagens, cidades inteiras. Atualmente existem, olha lá, atualmente existem 23 desses lugares espalhados pelo Brasil, entre 15 naturais, 7 naturais e um misto. É muito importante que os brasileiros conheçam as riquezas do seu próprio país, que muitas vezes estão na sua cidade, no seu bairro ou em município vizinho. E é muito importante que a gente faça o nosso aluno, a nossa criança lá do sexto e sétimo ano, o nosso adolescente,
conhecer isso daqui, conhecer as tradições locais, a nossa cultura, a nossa riqueza histórica, né? E aqui a gente vai avançar, então, para os patrimônios culturais da humanidade. Gente, como falou, são 23. Eu não conseguiria apresentar todos para vocês, tá? Tem no site da Unesco, se vocês tiverem curiosidade depois de dar uma olhada. Mas a gente vai trazer alguns aqui. Primeiro, patrimônio cultural. Vou trazer 3 patrimônios culturais, um natural e um misto. Eu acho que é isso, a nossa ordem aqui. Cidade histórica de Ouro Preto. Aqui eu não preciso falar muita coisa, né, gente? Ouro Preto tem um significado muito grande para a nossa história, principalmente da questão da, não da colonização de fato, mas de quando o Brasil ele sai ali da região litorânea, a região que foi descoberta, né? E segue para o sertão, como era chamado naquela época. Então, ali acontece com a descoberta do ouro em quantidades significativas. Nesse território aqui, no final do 17, acontece um boom, né? E esse boom ele, claro que todos estão sedentos pelo ouro, mas esse boom, ele traz uma riqueza também no sentido de uma cidade, da composição de uma cidade que começa a ter uma demanda diferente, profissões diferentes, né? Então, aqui a gente vai ver o crescimento disso, né? Claro que está ali cercado por toda a questão econômica, mas a gente consegue visualizar aqui, né, Ouro Preto, que era, né, esse local aqui onde tinha a capitania de Vila Rica, e aqui a gente tem a sede, né, gente? Aqui a gente teve movimentos muito importantes. A gente teve aqui a revolta de Filipe dos Santos, a gente teve aqui a Inconfidência Mineira. Então, são movimentos muito importantes. E isso, né, a cidade de Ouro Preto, ela é reconhecida como um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. E aqui a gente dá para fazer muito link quando está discutindo com o nosso aluno a questão da época mineradora, principalmente, mas mesmo quando quiser falar sobre questão da Igreja Católica, né? Então, aqui dá para fazer um link bem legal. Ruínas de São Miguel das Missões. Teve alguém aqui que falou, né, justamente sobre que é de Santa Catarina, não, aliás, do Rio Grande do Sul. Alguém que falou assim, eu sou do Rio Grande do Sul. Então, aqui a gente tem, né, as ruínas de São Miguel das Missões. Então, o pessoal do Rio Grande do Sul conhece esse lugar, teve já a oportunidade de visitar essas ruínas, né? Aqui a gente tem uma riqueza muito, muito interessante, porque a gente pode fazer link com nossos alunos quando a gente vai discutir a América Espanhola, né? Porque esse território aqui pertencia à Espanha, naquele contexto de ocupação da América e ali o início da colonização. Então, a gente pode fazer o link com essa questão espanhola, da presença espanhola na América, aqui no Brasil, e a gente pode fazer um link também com as ações dos jesuítas, quando a gente está falando, né, de educação jesuítica lá no século XVI, aqui no Brasil, e também fazer um link com a parte que pertencia à Espanha. Então, dá para fazer esse link também, né, nas discussões, nas aulas, e fica muito legal. A gente tem o Parque Nacional da Serra da Capivari, né, Capivara, desculpa, lá no Piauí. Aqui a gente tem o patrimônio cultural também da humanidade, e esse Parque Nacional, gente, ele tem uma extensão muito significativa, né? Aqui fala, que é um dado eu acho muito interessante para trazer para vocês, que a área de aproximadamente 130 mil hectares. E daí, gente, o parque, ele se localiza a 530 quilômetros da capital e ocupa parte dos municípios de São Raimundo, Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias. Então, para vocês terem a noção, né, do quanto aquilo ali,
né? É interessante, né? É rico. E da área tombada, gente, foram localizados cerca de 400 sítios arqueológicos, né? É muita coisa, né? Então, é muito interessante, né? A gente saber de como um local é tão grandioso, né? E as possibilidades de estudo que a gente tem dessa região, né? Passando, então, vamos. Eu trouxe um patrimônio natural aqui, tá? Até então eram patrimônios culturais, 3 culturais, um natural aqui, que é a Reservas do Cerrado. Aqui a gente tem os parques, são 2, nacionais da Chapada dos Veadeiros e das Emas também, tá? E eles foram declarados Patrimônio Natural pela Unesco em 2001, então já tem um tempo significativo. Eles são protegidos, né? E tem toda uma questão de preservação desse ambiente aqui, né? Dessa faixa. Por milênios, esses locais têm servido de refúgio, né, para várias espécies durante os períodos de mudanças, principalmente climáticas, né? Então, aqui muito ligado à questão da natureza, né, dessa riqueza que precisa também ser preservada. E por último, a gente tem um patrimônio misto que eu trago para vocês como exemplo, que é Paraty e Ilha Grande, lá no Rio de Janeiro. Cadê o pessoal do Rio de Janeiro? Tem alguém aí? Paraty e Ilha Grande são considerados, então, o primeiro bem brasileiro inscrito na categoria de sítio misto, gente. Isso foi em 2019, então não faz muito tempo que isso foi reconhecido. E abrange também uma extensão significativa de 149 mil hectares. E aqui a gente tem, né, tanto o centro histórico, por isso que é misto, tá, gente? A gente tem tanto o centro histórico como a questão de cerca de 4 áreas de conservação ambiental. Então, tem tanto a questão ambiental como também, né, a questão relacionada à preservação histórica. Então, bem interessante também essa região. E fala aqui que a sua área de entorno, né, ali tudo que está, né, integrado com mais de 407 mil hectares, possui 187 ilhas. Vocês têm noção disso, gente? É muita coisa, né? Onde salta os olhos de diversidade marinha, né? Muito interessante. Já estive em Ilha Grande, Rio de Janeiro, bacana, né? É muito legal quando a gente, né, tem a oportunidade de conhecer esses locais, né, gente? Então, isso enche os nossos olhos. E depois eu vou trazer para vocês, né, que a gente tem outras oportunidades também, né? E a gente, a partir de agora, quero vocês, agora todo mundo, ó, vai digitar, tá? Espero vocês, porque agora a gente tem, o nosso desafio, tá? Desafio Unesco. Embaixador da sua cultura. O que vocês vão fazer então? Vocês vão compartilhar aqui, gente, um bem da região de vocês, ou da cidade de vocês, ou, né, ali do município vizinho que vocês conhecem, ou do estado. Então, aqui vocês vão indicar uma única indicação, tá? Tá? A lista de patrimônios da humanidade. Então, você pode dar uma olhadinha na internet aí, tá? Pode ali dar um Google, né? E dar uma olhadinha. E esse lugar, gente, qual local que é, né? Ou mesmo festa, ou sabor, você escolheria este elemento. Ou e esse elemento ele já possui algum reconhecimento? Vocês sabem se já possui ou não possui? É algo assim, como se diz, que não foi ainda reconhecido pelas administrações governamentais. Então, cadê o pessoal aqui? Deixa eu ver. Eu quero agora que vocês coloquem no chat, tá? Vão participar. O Natalício colocou já. Cadê o João Santos? Eu estou olhando alguns nomes aqui, tá, gente? Não é nada, como se diz, particular, não, tá? Mas eu estou chamando vocês para vocês participarem, tá? Para a gente ter aqui as possibilidades, porque muitas vezes, gente, tem na nossa cidade e a gente não sabe, né?
Então, a gente precisa conhecer também a nossa história local. Cadê o Murilo, a Neiva, o Lúcio, a Lívia? Estou olhando alguns nomezinhos aqui, né? E a gente, então, sabe que vocês, né, na cidade de vocês, possivelmente tem alguma coisa, né? E que é importante, já pensou, gente, vocês fazerem um estudo disso, né? Quando vocês estiverem lá atuando como professores de história, da educação básica, então a gente precisa também conhecer essa riqueza. A Débora colocou aqui, olha lá, os centros, né, de tradições gaúchas, né? É isso, né, Débora? Fogão de chão. O que seria fogão de chão, Débora? O fogão a lenha? Ela é de Alvorada, Rio Grande do Sul. Aí o Daniel colocou a festa do Congo na cidade de Vila Velha. Isso. Ah, vocês chamam de fogão de chão? Ai, que interessante! Eu não conhecia por esse nome, Débora. Eu só conhecia como fogão a lenha, não conhecia como fogão de chão. Que interessante. Uma comida tradicional daqui. Ah, tá. Não, vou explicar. Tá bom, Débora. Uma comida tradicional daqui é o frango com tocho. Frango frito servido com molho. Mas esse molho é o molho do frango mesmo? Quem tá falando comigo? Acho que é o Natanael. Natalício. Ai, que delícia! Nossa! Eu sou aqui de Maringá mesmo e temos as feiras livres como patrimônio. Ô Murilo, você sabe que aqui a gente tem como que é o nome, gente? A festa é uma festa junina que tem aqui, que ela foi tombada como patrimônio aqui da nossa cidade. Ai, gente, como é que é o nome? Me sumiu agora. Oi, gente. É Festa Junina do Seu Zico. Não sei se você sabe, mas essa festa, ela foi tombada e a Flim aqui da nossa cidade também foi tombada como patrimônio, né, cultural. Bem legal. O Natalício colocou, feito com tomates e miúdos de frango. Que interessante, Natalício. Isso deve ficar muito bom. Aqui no meu município temos o rio Teles Pires, também conhecido como Rio São Manuel. Acredito ser um dos maiores rios da região, que possui várias usinas elétricas. Olha, que gera muito conflito, até por já ter oferecido o risco de explodir uma das usinas. Aí gera problemas também, né, Daiane? Muito legal aqui que vocês estão colocando. Cadê quem começou a falar do fogo de chão aqui? Eu fiquei curiosa com o fogo de chão, gente, muito legal, né? Às vezes pode ser um prato culinário, às vezes pode ser uma dança, né? Como vocês viram, pode ser também como um local, como uma feira. Então, tudo isso, né, pode ser considerado, né, um patrimônio imaterial. E muitas vezes a gente não sabe, às vezes a gente tem na nossa cidade e a gente acaba ali passando, né, batido em relação a isso. Deixa eu tomar uma aguinha, gente, que tá muito calor aqui em Maringá, né? E esse ano precisou ser secado ou um alagado para a reforma da usina. Ai, meu Deus, olha isso. Fogo de chão é aquela reunião literalmente em volta de um fogo feito no chão, com lenha, onde antigamente os fazendeiros ou o patrão da estância reunia os peões no fim da tarde para conversar. Ah, que legal! Muito legal. O Natalício coloca a barrigada, uma dança tradicional africana, que também é executada aqui nas festividades. E comer um assado ou churrasco. A Débora está falando aqui. Muito legal, Débora. A gente já vai começando a ficar com fome, né? A gente começa a falar aqui das tradições aqui, da culinária. E aqui, gente, deixa eu tomar uma aguinha.
E a gente tem os cuidados que a gente tem que ter com a questão do patrimônio. Assim como todo documento que eu trouxe aqui para vocês, como possibilidade para a gente conhecer melhor, se aprofundar, fazer as reflexões e depois trabalhar em sala de aula como possibilidade, nós precisamos ter cuidados, tá? Assim como todo documento, né? A gente falou da questão das telas, né? Da arte, dos documentos escritos, a gente precisa ter cuidados, e aqui não vai ser diferente, né? Então, a gente pega aqui os cuidados conceituais, evitando aquela visão simplista, né? A Débora colocou aqui nos CTGs, muito legal. Superar a visão de coisa velha, né? Que muitas vezes pode ser que tenha. O patrimônio, gente, não é apenas o que é antigo ou está em um museu. Ele é uma construção social do presente que seleciona elementos do passado para preservar. É fundamental discutir por que algo se tornou patrimônio, tá? E quem decidiu isso? Equilíbrio entre o material e o imaterial. A gente não pode só considerar o material, que são os monumentos, são as cidades, são os prédios, mas também a gente não pode descartar, né, a questão da importância do imaterial. Eu acho que o imaterial ele é muito vivo e muitas vezes, por ele ser muito ligado à arte, à cultura, as pessoas não entendem como patrimônio, né? E é importante a gente fazer essa leitura, né? Das línguas, expressões artísticas, né? Que muitas vezes são o cerne da identidade ali das comunidades, como vocês trouxeram aqui. Vocês trouxeram, a maioria de vocês, patrimônios imateriais, que estão ali o que faz o ser daquela comunidade, né? O que molda aquela comunidade é justamente o patrimônio. O patrimônio como campo de força, né? O patrimônio não é neutro, como nenhum documento é, então ele deve abordar as disputas de memória envolvidas. Então, quais histórias são oficializadas, né? Quais não são, são silenciadas, são esquecidas, isso também é importante a gente considerar. Dentro da metodologia, nós também temos cuidados. Muitas vezes a gente pode pensar em discutir com o nosso aluno uma coisa muito longe da realidade dele. Então, partam, né, ali do local mesmo, daquela festividade, daquela dança, daquela feira, daquela culinária. Então, partam dali, né, para vocês depois fazer esse link com explicações, com estudos maiores, né, com análises do macro. Então, partir do micro para o macro, né? O patrimônio como fonte histórica, ele deve ser tratado como documento, como eu falei para vocês. Então, a gente precisa questionar e fazer perguntas ali. A gente precisa falar quem construiu, né? Como, né? Com que materiais, naquele momento que ele foi construído, qual que era a intenção? Que muitas vezes isso mudou, né? Então, o que essa festa celebra, né? Quais os grupos que estão representados nela? Metodologia ativa, né? Você pode fazer um roteiro de observação. Lá na pesquisa de campo, né? Preparar os seus alunos para aquilo, não levar as crianças e os adolescentes como se fosse uma atração turística, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? A gente tem que saber, né, da questão que aquilo ali é histórico, é história, e é importante a gente, né, entender. É a articulação com a BNCC, né, sempre ali preocupado em quais competências, em quais habilidades específicas você vai desenvolver, então, com esse aluno, né, trabalhando esses conceitos. Deixar isso exótico, folclórico, né? Você tratar aquilo com responsabilidade com o seu aluno. Educação para a preservação. É sempre o objetivo final, não é apenas conhecer, gente, o lugar, né? Mas criar uma consciência de que o patrimônio ele pode acabar. Ele pode acabar se ele não for cuidado, por exemplo, se for um patrimônio material, se ele não for preservado, se não tiver investimento,
né, para que isso seja feito. E isso precisa ser cobrado. E não a mercantilização, né? Cuidado ao abordar, como eu falei, o patrimônio como apenas, né, uma atração turística, né? Não é esse o nosso objetivo enquanto professores. E aí, a gente vem para a nossa aula enquanto professor de história. Então, vocês vão estar lá. Ano que vem, todo mundo já vai ser professor, né? Vai estar lá na sua escola, já vai estar lá fazendo o seu planejamento com as suas turminhas, né? Aí você vê lá as turminhas que você tem, quais são as possibilidades para você trabalhar ali o patrimônio. E aí você vai sentar para planejar, tá? Aqui então a nossa primeira etapa aqui. Vamos sentar para fazer o planejamento, né? Conheci o que está ali na BNCC, o que está previsto dentro do meu ano série. Meu ano série, por exemplo, é o 7º ano. Então, o que está previsto na BNCC do 7º ano? Vou pegar o livro de história do 7º ano, vou dar uma olhada nesse livro, o que esse livro ele pode me proporcionar, o que ele vai trazer para mim, e a partir dali, eu vou pensar em como utilizar o patrimônio, seja ele material e imaterial, para a minha aula, né? Como que eu vou fazer isso, tá bom? Então, aqui, a primeira coisa é a definição do objeto de estudo. Então, eu preciso escolher qual patrimônio que eu vou trabalhar. Então, está ali o conteúdo e eu preciso, então, né, escolher. Você vai selecionar, então, pessoal, o bem patrimonial. E aí, ao selecionar, você precisa fazer alguns questionamentos. Esse bem que você selecionou, ele é material? Ele é um prédio histórico? Ele é um monumento? Ele é um sítio arqueológico? Ou ele é imaterial? Ele é uma festa aqui da minha cidade? É um saber artesanal? É uma feira? É um conjunto de dança que atua na cidade? São coisas que você precisa ter ali a clareza que você vai escolher. E depois você vai para outro tipo de investigação que você pode ali se perguntar. Gente, eu estou passando uma possibilidade, mas tem 1 milhão de perguntas chaves, tá? Esse lugar que você escolheu, ele é tombado, ele é reconhecido? Se não for, se ele não é tombado, por que a comunidade o valoriza? Então, muitas vezes tem um bem que não é tombado ainda. Ele tem ali as pessoas, né, a comunidade cresce ao entorno daquilo e ele não é tombado ainda, né? Mas existe uma valorização muito grande. Então, por que ele não foi tombado ainda? O que está acontecendo ali que ele não foi tombado, né? Então, são coisas que a gente pode, né, se questionar. Depois, vocês vão definir quais são os objetivos de aprendizagem. Então, o que é o objetivo de aprendizagem? Você precisa, então, listar o que você quer que o seu aluno seja capaz de compreender ao final da discussão desse tema. Então, com a discussão do patrimônio, o que você julga ser importante que ele compreenda? Então, por exemplo, o que eu coloquei aqui, identificar as marcas do passado colonial na arquitetura do centro histórico lá de Ouro Preto, tá? É um objetivo de aprendizagem. Compreender a função social ou significados simbólicos da festa aqui, né? Eu coloquei de alguma festa. Conexão curricular, BNCC e o PPP da escola. Tem que ter, né, gente? Vocês precisam vincular, então, o objeto e os objetivos, né, explicitamente, as competências e habilidades da BNCC. Então, por exemplo, nós temos na BNCC, tá? E aqui é uma habilidade da BNCC, do ensino fundamental do 6º ano. Analisar a importância do patrimônio material e imaterial para a constituição da memória e da identidade social. Isso está lá bem, bem claro, lá no 6º ano, né? Porque no 6º ano começa essas discussões sobre patrimônio, né? O Lúcio colocou aqui o edifício Instituto Santa Juliana, no centro da cidade de
É Sena Madureira? É isso mesmo? No Acre, construído em 1922, foi tombado. Olha que legal. Bastante, né? Bastante tempo, né? 1922. E aqui a gente, então, a gente estava, né, no planejamento, e agora a gente vai para outra etapa, tá? A gente vai para a etapa da aula em si. Essa aula, ela pode, né, dependendo dos objetivos de aprendizagem, né, você pode demorar uma aula, né, 2 aulas, né, dependendo da turma, tem tudo, né, tem tudo uma questão aqui, tá? Isso daqui, gente, não é engessado, não é engessado, depende muito se é uma turma participativa, se é uma turma mais apática, se eu tenho recursos, né, tecnológicos, se eu não tenho, se essa sala está superlotada, se ela não está, se ela tem alunos de inclusão, se não tem. Então, aqui, 1000 possibilidades, tá? E aí, aqui então, a gente precisa, e aqui eu estou considerando uma coisa, tá? Eu estou considerando que esse professor vai fazer uma visita de campo, tá? E depois eu vou também falar uma possibilidade para vocês. Então, considerando que esse professor vai levar esses alunos para conhecer, eu coloquei aqui que ele pode discutir na sua aula o que é patrimônio, né, as diferenças do patrimônio material e imaterial, o que é memória, a questão da preservação ali, contexto histórico também, lógico, né? Mais amplo do período que o patrimônio se insere. Então, por exemplo, eu vou falar de uma igreja lá de Minas. Eu posso começar falando da igreja e fazer um link lá com o século XVIII, com o período da mineração, né? Eu posso fazer esse link, tá bom? Depois a gente pode pensar em criar uma pergunta, né, que seja provocativa para esse aluno que vai depois, né, visitar. Esse prédio que vemos na foto, né, você está colocando ali, projetando para o seu aluno. Ainda tem a mesma função hoje em dia? Ou mesmo essa dança, essa receita, né, esse lugar, né, tem a mesma questão hoje em dia? Né? São coisas que a gente pode trazer ali para os alunos pensarem no momento, né, e fazer com que eles participem da aula, né, trazendo essas perguntas, né, que são gatilhos, né? E depois vamos para a visita, né? E uma coisa importante que eu não coloquei aqui, gente, é que o professor precisa fazer essa visita antes sozinho, tá? É muito importante isso. Por quê, professora? Porque lá ele vai ver, por exemplo, qual lugar que é mais interessante que essas crianças ou adolescentes fiquem para observar as coisas, quanto tempo demora essa visita, né? Então, são coisas estratégicas, né? Que precisa acontecer antes, tá? Porque assim, gente, a gente não pode chegar num lugar de surpresa, né? Tá certo que vai agendar, que depois que tem autorização de pai, que tem todo aquele trâmite, né? Que quem trabalha em escola já sabe, mas a gente não pode chegar de surpresa, né? E achar que é uma coisa e não é, né? E achar que leva um tempo e leva o triplo do tempo. Então, são coisas que a gente precisa ter esse cuidado antes, tá? Então, aqui você pode, né, organizar a turma. Isso, ó, você pode. Não estou falando que você deve, tá? É uma possibilidade. Você pode separar grupos, né? Então, o grupo, por exemplo, da Manuela vai ser o grupo que vai fazer as fotos, né? Então, eles vão fazer as fotos do local, né? Eles estão ali, são essa a função deles. O grupo do Miguel vai ser aqueles que vão anotar as informações, né? Que vão registrar, né? Ah, né? Seja na maneira que eles registram hoje, né? Eu prefiro papel e caneta, né? Mas a gente sabe. E a gente pode ter aí uma equipe de vídeos também, pode ter várias questões aqui, tá? Uma equipe que vai entrevistar, uma equipe que vai. Aqui
né? Depende muito onde é, né? O que vai ser coletado, né? Então, por isso que eles precisam ter esse roteiro, né? São coisas importantes. Acordo de convivência e conduta. Gente, quando a gente tira o nosso adolescente, a nossa criança da escola, a gente precisa fazer conversas com eles pontuais. E aqui, gente, é muito importante. Por quê? Porque tem lugares que não pode ficar conversando, tem lugares que não pode encostar a mão, né? Não pode ficar tocando. Então, são coisas que você vai precisar orientar, né, esses alunos antes de levá-los. Então, aqui eu coloquei uma conversa muito clara com a turma, né, sobre questão de comportamento, como se comportar, por exemplo, se for um museu, né, como interagir com a comunidade, né, então ter ali a questão do respeito, não se pode falar qualquer coisa, né, qualquer coisa que se venha na cabeça, não sujar o lugar, daí vocês podem estar pensando, nossa, professora, mas né, são coisas tão óbvias, né? O óbvio precisa ser dito, tá? Principalmente com os nossos estudantes. E vocês vão entender isso, né, com o passar do tempo. E a gente vai depois com a questão da síntese, com a questão o que vai acontecer quando eu voltar com esses adolescentes na próxima aula, com essas crianças na próxima aula. Então, aqui nós temos um rol de possibilidades. Eu trouxe duas para vocês, tá? Eu trouxe uma roda de conversa, então, assim, que é algo tranquilo de se fazer, que não se precisa, né, ali de grandes mobilizações, então a roda de conversa. Então vocês podem ali fazer pergunta ali para o aluno, né? O que mais ele achou interessante, o que você viu, né? O que o aluno viu lá que já tinha sido discutido em sala, ou que não tinha sido discutido, né? Houve algo, né, que você esperava ver e não viu, né? Qual que foi a sua sensação de estar ali, né? O que você voltaria nesse lugar, o que você quer saber mais sobre ele, né? Essas questões vocês podem perguntar. E aqui, gente, o objetivo de uma roda de conversa, e a roda de conversa, ela se enquadra numa metodologia ativa, é permitir justamente essa expressão afetiva e a troca inicial dessas percepções. Então, aqui você vai ver a percepção de cada um, como cada um viu aquilo, né? O que ele achou interessante, o que chamou atenção, né? Ou o que mesmo assustou ele, o que se ele não se sentiu confortável. Aqui você vai ter essas percepções. E eu tenho também, trouxe para vocês uma outra possibilidade, tá? Você pode pedir para o aluno fazer um relatório narrativo ou visual. Nesse relatório, então, o que você pode fazer, então? Aqui, você pode propor para as crianças, para os adolescentes, para eles escreverem um diário de bordo. Então, como seria isso? Eles poderiam narrar em primeira pessoa, mas eles iriam ali integrando os conceitos históricos, né, que foram já trabalhados. Então, ele pode falar: olha, ao olhar para a fachada, eu entendi o que o professor disse sobre o barroco, ou ao olhar aquela manifestação, né, eu compreendi o que é patrimônio material, que isso, né, precisa ser preservado, né, e tudo mais. Ou pode fazer uma coisa, né, que os alunos adoram, né, principalmente aí com uma faixa etária de adolescentes, que é fazer um vlog, né, da visita. Então, eles podem fazer takes, eles podem fazer vídeos curtos, né, editados no celular, que eles têm muita facilidade com isso, né? Podem fazer vídeos com fotografias, né, apenas com imagens, percepções, ou mesmo, né, criar uma trend, que, né, eles adoram criar trends, né? Cria uma trend com isso, falar, por exemplo, ele se apresentando, meu nome é Paulo, e eu percebi ao ver o patrimônio lá, o lugar que me chamou a atenção tal coisa. Daí vem outro, meu nome é fulano, me chamou a atenção tal coisa. Isso pode ser colocado. Então, muitas vezes a gente tem algumas resistências com essas coisas que os adolescentes gostam, mas aqui caberia,
né? Eu não estou falando que cabe sempre, tá, gente? Precisamos ter esse olhar. Mas aqui ficaria, né, interessante aqui para fazer essa mobilização. E agora, né, partindo aqui, a gente já está na reta final da nossa aula, eu vou trazer para vocês, gente, algumas possibilidades. Possibilidades do quê? Da gente conhecer enquanto pesquisador, enquanto pesquisa, enquanto se aprofundar, enquanto estudar sobre o assunto e enquanto mobilização em sala de aula. E eu vou trazer, gente, possibilidades que podem ser feitas sem tirar o meu aluno da sala de aula, tá? A gente sabe, né, que para tirar o aluno da sala de aula, nós precisamos muitas vezes de recursos, precisamos de ônibus, precisamos de outros professores para ajudar a cuidar, precisamos agendar, precisamos, né? É uma mobilização assim muito significativa. E também sabemos que em muitas cidades nós não temos a oportunidade de fazer esse trabalho de ir lá e visitar. Então, mesmo não indo, mesmo não visitando ali, né, com esse olhar, a gente não pode desistir, né? A gente não pode simplesmente, na minha cidade não tem, eu não vou levar, né? Eu não vou explicar isso, eu não vou proporcionar essa experiência para o meu aluno. Não, gente, a gente precisa, então, hoje em dia, a gente tem possibilidades, né, de trazer esse tipo, né, de experiência ao nosso aluno sem sair da sala de aula. Né? Então, isso que eu vou apresentar agora na reta final da nossa aula para vocês, tá bom? Vocês ficaram tão quietinhos agora. Vocês estão por aí, gente? Só vejo as mãozinhas levantar. Ai, pessoal, vamos lá então. Vamos para as nossas opções aqui. Vocês já ouviram falar do Google, né? Google Arts Culture. Vocês já ouviram falar, né? Desse site? É muito legal, né? Dá para explorar, gente, tanta coisa aqui. Eu não sei se vocês já conheceram isso, gente. Dá para ver, olha, eu tô para falar para vocês que isso daqui é uma coisa que fica, né, aqui na nossa mãozinha e muitas vezes a gente desconhece, a gente não, né, não explorou ainda. Mas lá, além de ter algum acesso, né, às obras de maneira online, a gente tem eventos históricos, fotografias, gente, figuras históricas, tem vídeos que dá para fazer em 360, de você conhecer, né, os museus, os lugares. Então, gente, tem muita coisa legal dentro, né, desse site, né, desse aplicativo. E é algo, gente, que roda, né, muito fácil na internet aí das escolas. Então, é uma experiência que vocês podem trazer para os alunos, né? Você prepara a sua aula, dá uma olhadinha aqui, né? Ver se tem algo interessante para você trazer ali, né, para o seu aluno. E na sala de aula você projeta para ele, né? Fala, gente, olha, vamos fazer uma aula onde vocês vão fazer uma visita virtual, né? Nossos alunos, gente, vocês falam em visita virtual para os alunos, vocês falam em tecnologia, vocês falam, né? Os olhinhos, né, vão brilhar, tá? Isso chama muita atenção deles, né? Muitas vezes a gente acha que não, mas chama. A Débora colocou, estou pensando nos passeios e nas recomendações. Ah, é muito legal, né, Débora? Eu adoro, né? Isso daqui é muito bacana. E tem, gente, vocês conhecem esse site? Gente, esse site, ele é maravilhoso. Professora, que site que é? Era virtual. Gente, você entra no site e tem muitos museus, tem cidades, tem ruas, e lá você consegue navegar em 360. O que é isso, professora? Você consegue colocar o aluno como se ele estivesse lá dentro.
tá? Você olha, assim, para os lugares, né? Você vai mexendo o mouse, você vai entrando nos lugares. E tem muita coisa, né? De Minas, é lógico, né? Que Minas tem muita coisa que a gente pode trabalhar. Mas aqui, gente, tem uma riqueza de coisas aqui dentro dessa era virtual que vocês precisam conhecer, gente. Tem parques, tem memoriais, tem exposições de arte, gente. Muito, muito, muito legal. Vale assim, olha, vale cada clique. Não sei se vocês conheciam esse, tá? Eravirtual.org, né? E vale muito a pena. Então, como eu falei para vocês, nem precisa tirar o aluno da sala de aula, né? Tem uma experiência dessa daqui com o seu aluno, gente, pensa em vocês, né? Olha isso, você proporcionar, que muitas vezes, gente, se vocês acham que os alunos sabem que tem isso, não, gente, eles não sabem. Então, é muito interessante que a gente traga essa visão diferente para eles, essa experiência. Olha o que vocês podem fazer, né? Vocês podem tratar o conteúdo, olha aqui, pega esse gancho. Tratar o conteúdo com eles e tudo mais, depois fazer essa era virtual e vocês podem fazer um convite para eles pelo Class, ou mesmo disparar, né, por outras formas, que vai ter uma aula, né, diferente e que nessa aula vai ter pipoca, por exemplo, né? Que eles vão poder, né, fazer um lanche diferente, né? Ou trazer um lanche diferente para eles comerem, para eles socializarem. Gente, parece coisas muito pequenas, mas vocês vão ver a diferença que faz, né? Falar, gente, a gente vai fazer um passeio virtual e nesse passeio virtual você pode trazer o seu lanche especial, né? Então, nossa, combinou, né, gente? Vou até pegar para mim aí esse gancho. Aqui eu vou trazer, né, o site, falei tanto dele aqui durante a aula, mas eu vou trazer o site do Patrimônio, gente, Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. É muito bom vocês navegarem nesse site confiabilíssimo, tá? Aqui a gente traz aqui, né, eles trazem muitas questões, trazem acervos, publicações, o que é tombado, o que não é tombado, né? O que está ali no trâmite, tudo isso está no Instituto do Patrimônio Histórico, né? Artístico e nacional, vale super a pena vocês navegarem por ele, tá? Não sei se vocês conheciam a página, né? Vale muito. E depois a gente tem aqui, né? O que vocês. Ai, gente, isso aqui eu achei muito legal. Aqui é a biblioteca digital do Instituto, né, do Patrimônio. Ele tem uma biblioteca. E aqui, gente, vocês vão ver, né, como que tá essas categorias, né, o que trata esses lugares. E é muito interessante, que também tem bastante fotos, né, que vocês podem retirar as fotos daqui para trabalhar em sala de aula. Então, aqui conhecendo essas características e atuações, nós temos, né, o patrimônio material, a questão da proteção, né, dos bens físicos, o patrimônio imaterial, o registro dos saberes, para salvaguardar a memória cultural, as ações e infraestrutura, ele emite autorizações, fiscaliza intervenções e bens protegidos, gestão de acervos, né, mantém arquivos, mantém bibliotecas, né, que é muito legal também para vocês pesquisarem, e patrimônio social, que é o processo aí da patrimonialização, né, que é interessante vocês saberem também, né? E, gente, nós temos aqui outra coisa. Deixa eu passar aqui para vocês. Vocês sabiam disso? Já conheciam? Podem colocar aqui no chat, tá? Se vocês já tinham conhecimento ou não, se é novidade. Aqui a gente tem, gente, o Bem Brasileiro. O Bem Brasileiro, gente, é um site muito legal, né? Tem bastante imagens aqui. Aqui trata do patrimônio imaterial, tá? Esse cantinho aqui, gente, é tudo relacionado ao patrimônio imaterial. E aqui tem muita coisa legal, gente.
muita coisa que vocês, né, têm aí a possibilidade de explorar a partir de agora, né, se isso fez sentido para vocês, mas eu acredito que sim, que tenha feito, tanto para conhecimento de vocês, como depois, né, para as aulas que vocês quiserem, né, trabalhar a questão do patrimônio com os alunos. Aqui vale muito a pena, tá? Para vocês conhecerem também a região de vocês, muitas vezes tem algo que vocês não sabem, né? Então, aqui está bem organizado esse site. E passando, gente, nós temos um programa. Aí o slide não ficou bom, né, gente? Vocês estão conseguindo ver? Vou falar um pouquinho aqui para vocês, então. Ó, nós temos um programa de educação patrimonial, né? Esse programa, gente, ele está ligado aos processos educativos, formais e não formais que visam uma compreensão sócio-histórica do patrimônio cultural e das referências culturais. Esse programa também, gente, oferece subsídios para quem deseja conhecer, então, olhem aqui, essa parte aqui é a mais importante, mais sobre a educação patrimonial e suas áreas correlatas, e aplicar atividades e ferramentas de ensino relacionados ao patrimônio. Então, o que é isso? Eu acho que eu vou até colar no site, no chat para vocês, hein? Para ver se vocês, depois vocês podem até acessar. O que tem lá, gente? Tem cursos sobre patrimônio. Então, lá tem cargas horárias, assim, de 10 horas, né? Que eu acho que vale a pena, viu, gente? Vocês acessarem. E aí, lá tem, então, gente, ó, eu coloquei algumas opções aqui. Eu acho que para vocês não conseguem visualizar que o slide não ficou tão bom. Mas tem educação patrimonial, currículo, conceito e temas, tá? Temos inventários participativos, temos patrimônio, educação patrimonial, patrimônio material, então só voltado para o patrimônio material, tem outro só voltado para o patrimônio imaterial, então tem vários cursos, né? Eu coloquei alguns aqui, vocês podem acessar o site, né? Ver o que faz sentido para vocês, e vocês podem fazer. Né? Olha que interessante, vocês podem se aprofundar também para vocês terem, né, mais recursos, né, mais subsídios para trabalhar com isso. Então, isso também pode acontecer, né? Já coloquei o link aí para vocês. Foi, gente, o link no chat? Apareceu para vocês? Deu certinho? Cadê as mãozinhas? Ah, veio um joinha. Beleza, gente. Quem quiser depois salva aí, tá? E depois vocês dão uma olhada, né? Vocês que, se alguém, né, se interessar em se, né, muitas vezes, gente, é uma porta que é abertinha para pensar aí num projeto, né, de especialização, né, para vocês pensarem, quem sabe, né? Trazer aí os estudos de patrimônio para dentro da sala de aula da educação básica. E, né, na reta final da nossa aula, nós temos sugestões de leitura, tá? Essas duas sugestões de leitura eu peguei do Instituto, tá? Do Patrimônio Histórico, do site, né? E aí eu achei bem legal, são livros que tem para vender, né? E que vocês podem adquirir, né? E eu tenho um livro, gente, que é daquela coleção muito antiga chamada Primeiros Passos. Eu não sei se vocês lembram dessa, se é da época de vocês, essa coleção. Eram uns livrinhos pequenininhos, assim, fininhos. E lá tem o que é patrimônio histórico, também tem nessa coleção. É uma coleção que hoje em dia eu acho que vocês vão encontrar em sebos, né? Eu acho que sebos hoje em dia. Mas é muito bom, tá? Para quem está começando, né, nessa área. A professora Camila colocou aqui para gente, né? Reforço para vocês a importância, né, de participar da nossa avaliação, né? Da nossa enquete. Coloquem lá o que vocês acharam, o que precisa melhorar, né? É importante para a gente, tá? Para mim, principalmente, aí o feedback de vocês.
Então, aqui a gente tem esse livro, que é um atlas dos monumentos históricos e artísticos do Brasil. Olha que riqueza, gente. Ele apresenta, gente, uma análise detalhada do acervo histórico, arquitetônico e artístico brasileiro, o que transformou suas edições anteriores, né? Aqui tem, em referência para professores, estudantes e profissionais das diversas áreas. Esse atlas, gente, professora Camila, falaram aqui que a enquete não abriu. Esse atlas oferece informações, análises, descrições e críticas a respeito dos elementos estruturais, estilísticos e ornamentais que compõem a fachada interior das mais importantes edificações de cada região do país. Olha que legal, gente. Ele traz, então, os monumentos históricos e artísticos do Brasil. E nós temos outro, né? E aqui, gente, isso aqui é muito legal, né? Patrimônio de origem portuguesa no mundo. Olha que bacana. Então, toda a questão, né? O vestígio português no mundo. Olha que interessante, né? Essa obra apresenta o estado atual dos conhecimentos sobre o patrimônio em cada um dos continentes, né? É uma coisa mais abrangente aqui, né? Não se restringe apenas ao Brasil. Destaca-se a arquitetura religiosa, com igrejas nas cidades, engenhos, fazendas construídas como elementos, né, capelas de peregrinação, e aqui então, né, traz muito dessa arquitetura militar, do que ficou das fortificações ali da região Nordeste também, né, distribuída ao longo da costa e dos rios, e também, né, da fronteira interna para proteger o território brasileiro. Então, esse livro, né, ele está ali na minha lista, tá? Ele está na minha lista ali de aquisições. Cadê a professora Camila? Cadê a professora Camila? Né, estamos aqui finalizando a nossa aula. Hoje eu não atrasei, hoje eu não deixei ninguém de castigo aqui, né? Teve uns dias que eu deixei o pessoal de castigo aqui até as 10h20, quase, meu Deus do céu, coitados. Mas, gente, eu quero agradecer primeiramente, antes de passar para a professora Camila, eu quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer vocês, a cada um de vocês, pela participação aqui no chat, né? Vocês enriqueceram muito essas discussões, essa troca que a gente consegue fazer aqui. Isso enriquece a nossa aula, enriquece as discussões e faz sentido a aula, que é mais importante. Então, só tenho agradecimentos a vocês e, né, eu espero que um pouquinho das aulas faça sentido aí, né, depois para a atuação docente de vocês, né, quando vocês estiverem lá em sala de aula, ter assim, ai, professora Ana Lúcia falou isso lá naquela aula, né? Vou colocar aqui no meu planejamento, né? Quem sabe vocês utilizem aí alguma das opções, alguma das sugestões e reflexões que nós trouxemos para nossa aula, para as nossas aulas, que passaram rapidíssimo, e quero agradecer à professora Camila por todo o trabalho que ela faz aqui, tanto nas aulas ao vivo, que é um suporte extremamente importante. Muitas vezes vocês não conseguem ver o papel dela aqui, mas ela é o meu braço direito, sem ela não tem aula, né? Ela tem esse papel muito importante, e o papel de fazer toda a questão, né, da devolutiva lá para vocês, dos feedbacks, né, no ambiente estúdio, tá? Então, isso é importante. A gente é uma família aqui, uma parceria, a gente trabalha em equipe, né? E isso faz com que as aulas aconteçam para todos vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Tudo de maravilhoso aí na trajetória de vocês. Professora Camila, agora é com você. Eu queria agradecer aos nossos alunos, a você, professora Ana, porque aqui eu acho que eu nem acabei falando para os nossos alunos no início das aulas, né, no início, inclusive, da disciplina. Eu já conheço a professora Ana, pessoal, já de longa data. Então, assim, o que ela traz aqui nas disciplinas, e principalmente nessa disciplina de documentos aplicados ao ensino de história, é muito verdadeiro, é o que ela aplica mesmo em sala de aula. E eu posso dizer com propriedade, fui estagiária dela, né? Na sala de aula dela, ela era professora regente, desenvolvi meu estágio
E aí, eu lembro que em uma das aulas que eu estava ainda só em observação, no período de observação, na fase do estágio, né, da disciplina obrigatória do curso, ela levou os alunos para uma mesquita, né, e fez essa imersão, né, esse contato dos alunos com, né, essa nova cultura, com outras fontes históricas também, para que eles pudessem ter acesso. Então, aqui, né, ela traz com propriedades para a aula aqui ao vivo, mas é porque ela aplica realmente em sala de aula e a gente sabe esse compromisso que ela tem com a educação, né, com o ensino de história, ela faz realmente, né, acontecer, ela acredita na educação. Então, assim, é muito gratificante trabalhar com a professora Ana, agradeço aqui demais a presença dela, né, ela falou que a aula ao vivo depende de mim, mas depende também muito dela, então, realmente, aqui é uma equipe, uma família, que todos, né, nós estamos realmente aqui juntos para proporcionar o melhor para vocês, alunos, né? De fato, trazer aqui, né, a melhor experiência de aula que vocês possam ter. Eu vi que 3 alunos aqui, professor, ergueram a mão e eu queria saber se eles querem conversar conosco antes de encerrarmos a aula. Tem a Rita está aqui com a mão erguida já há um bom tempo. Vou passar a palavra para você, Rita, fique à vontade, eu vou até liberar aqui o seu microfone. Olha, Rita, já autorizei aqui, já coloquei você como apresentador, então você pode abrir o seu microfone, conversar conosco, tá bom? Fique à vontade para trazer alguma contribuição, alguma dúvida, se você tiver, tá? A palavra é sua. Depois eu passarei para o Márcio e também para o Daniel, na sequência. Você quer conversar conosco, Rita? Rita, fica à vontade. Rita não falou nada, tá quietinha, Rita. Vou passar para o Márcio. Aí ela vai pensando se quer conversar com a gente. Qualquer coisa, manda também no chat, tá bom, Rita? Márcio, eu passei a palavra a você, fique à vontade. Olá, professora, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Tudo bem, eu tô te ouvindo. Se você quiser liberar Maravilha. sua câmera, também Pera fique aí, à só um vontade. minutinho, eu já vou liberar a câmera aqui, só configurando. Na verdade, professora, eu queria agradecer, né, pela oportunidade. Eu tô chegando agora, eu vim de um jejum aí de mais de 20 anos, né? Eu cheguei a cursar história em outra faculdade, eu cheguei bem perto de concluir, ficou pendente estágio, né? Eu te expliquei, acho que a situação para você naquele post que eu te mandei. E eu tô aí, vindo para a turma aí e quero muito estar concluindo o curso junto com vocês. É uma felicidade enorme. Eu tô amarrando uma ponta da minha vida, né? Eu sempre fui um entusiasta de história desde garoto. Eu não segui na faculdade por problemas de saúde na época e a vida acabou me levando para outros rumos, né? Acabei me tornando pai, aí a gente começa a trabalhar e aquelas coisas todas, sempre vai adiando, né? E recentemente eu pus para mim que eu quero terminar a faculdade. Eu até fiquei surpreso, eu achei que minha antiga formação não ia ser aproveitada, mas deu tudo certo, graças a Deus. E eu tô aí com vocês. E eu tô correndo atrás aqui de me adaptar, de entender como é que funciona o estúdio, né? Achei muito legal a ferramenta. Eu também sou entusiasta da tecnologia, então para mim isso é muito legal de estar conciliando com a faculdade de História e está sendo muito positivo para mim. Gostei muito da aula, foi muito clara, elucidativa, com ótimos exemplos aí. E espero poder tá somando com todos aí, se tiver alguma dúvida, ou também, né, tá trocando experiências, tá bom? Tá ótimo, Márcio. Nossa, Nossa, a muito gente que legal, agradece. muito legal. A gente fica muito feliz, né, que você escolheu a nossa instituição, né, que você está voltando. A gente sabe o quanto isso é difícil, né, todo esse retorno, né, a gente aí, como você disse, né, os caminhos da vida fez com que você tivesse ali que parar em um determinado momento, né? Mas que bom que você teve a oportunidade de voltar e que agora está aqui com a gente, né? Que vai concluir, né? A gente fica muito grato por isso, né? E eu tenho certeza aí que essa jornada vai ser muito, muito próspera e feliz. Seja Eu só bem-vindo, Márcio. Obrigado. Eu só queria complementar. Eu também, um dos motivos que eu acabei levantando a mão não era nem para tanto para falar, é que eu estava tentando digitar no chat, eu não conseguia. Eu não sei se Ah, se é alguma configuração local do meu Teams ou se isso daí é sim, porque tá limitado mesmo. Como é meu primeiro acesso, eu acho que tava entendi. limitado por conta disso.
Aí, Às vezes ele tem esse bloqueio, mas conversa comigo lá pelo estúdio, Márcio, quando você acessa o seu estúdio, no campo Fale com o Mediador, que ali eu te passarei as instruções de como você consegue habilitar o seu chat, tá bom? E aí fica perfeito. mais fácil para as próximas aulas, inclusive das próximas disciplinas que você terá aqui conosco, para que você converse conosco aqui pelo chat também. Mas foi um prazer aqui ter você conosco nessa aula, tá? E participe sempre que com certeza aí a gente está à disposição. Vou passar a palavra aqui para os próximos alunos para a gente não se alongar aqui na aula, para não tomar também muito tempo aqui da professora, tá bom? Para a gente não ultrapassar o tempo limite aqui que nós temos. Muito obrigada, Márcio. Agora, na sequência, professora Ana, eu vou passar a palavra para o Daniel e depois, em seguida, para o João, para a gente encerrar, tá bom? Daniel, a palavra é sua. Veja se você tem aí o acesso do seu áudio. Daniel, o seu áudio está habilitado. Se você quiser conversar conosco, fique à vontade. Já vou passando também agora para o João, para não tomar aqui muito, não exceder o tempo da aula, que já é 10h09. Boa noite, estão me ouvindo? Agora sim, Daniel, agora eu Boa consigo te noite. ouvir. Ah, Boa beleza. noite. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Queria agradecer primeiramente pelas aulas, né? Foram muito ricas, eu aprendi demais com vocês. E também, particularmente na aula de hoje, vocês ajudaram muito eu. Na semana que vem eu vou ter uma reunião aqui na minha cidade, na qual eu faço parte do Conselho de Cultura. Eu fui eleito conselheiro de cultura aqui na minha cidade. E eu Que até bom. fiz umas anotações aqui que eu vou levar na pauta para junto da secretária para a gente elaborar projetos sociais aqui na nossa cidade, aqui na cidade de Pedreira, onde que eu resido. Qual estado que é? É Pedreira, é o interior do estado de São Paulo. Ah, É nossa, Daniel, conhecida, muito bacana. aqui é conhecida como a cidade da porcelana. E a gente vai resgatar para os nossos jovens a história Aí, aqui ó. do patrimônio da nossa cidade aqui. Depois você manda notícias Nossa, para a professora Camila lá sim, pelo Ambiente Estúdio, que eu quero saber como é que vai sim, ser essa reunião, viu? muito Nossa, legal, ajudou demais eu aqui na preparar a muito pauta legal. da reunião. Nossa, Muito é muito bom, gratificante, né, professora? Nossa, muito. ajudaram demais, demais eu aqui. Que Muito bom. legal, Daniel. E o estágio que eu vou, eu tô cursando agora o último estágio, né? Estágio de, agora me fugiu o nome agora de, como chama? Olha, me fugiu agora o nome do estágio, o último estágio agora. Ah, projeto no ensino, agora lembrei agora, que estou realizando. O tema vai ser resgatando a história de Pedreira para os nossos jovens. Aí, história local. Isso, história local. Já Muito conversei com a bom. professora regente, que é a diretora da escola, Nossa, excelente. elas adoraram o tema que eu escolhi. Nossa, maravilhoso, maravilhoso, Eu, Daniel. Muito bom a gente poder contribuir aí, né, com o eu que ensino e agradeço. olha as disciplinas, né, sendo complementadas uma com a Sim, outra, né, é muito importante, de fato. E é sim, muito legal também ver o ensino, né, o estudo que vocês têm com as disciplinas, né, que vocês sempre aí trazem os conteúdos, estudam previamente e trazem aí para aula ao vivo essa conversa, né, que realmente sim, faz a diferença. Sem a gente sim, se alongar muito aqui, Daniel, agradeço a sua participação. Vou sim. passar a palavra para o João para a Ah, gente encerrar. eu só queria fazer uma última colocação. Eu só não digitei no chat hoje porque ele não abriu para mim. Não consegui digitar no chat. Entendi, Na, na aula, entendi, pass- na aula passada, consegui digitar, mas hoje eu abri da mesma forma de semana passada, sim, só que não abria campo para mim digitar. entendi. Você tá pelo celular, Daniel? Não, não, estou pelo meu notebook. Ah, Entendi. É, Manda mensagem lá para mim, Daniel, no Sim, estúdio, que daí eu vou te passar as ok. coordenadas para que você tenha esse acesso para as próximas aulas, Sim, inclusive, né, então, no chat. então foi estranho, porque na semana Sim. passada eu consegui digitar e hoje eu já não Uhum. consegui.
O Microsoft Teams tem, às vezes, essas instabilidades, mas conversa comigo por lá, tá Sim, bom? Me lembre lá sobre esse assunto que aí eu te passo, né, mais informações para você conseguir habilitar aí o seu chat em todas as aulas sem ter nenhuma intercorrência, tá joia? sim. Mais uma vez aqui a Obrigado. gente agradece. Imagina, a gente que agradece a sua presença aqui. Tá certo. Boa noite. Boa noite. João, eu já Oi, habilitei aqui o microfone para você, pode ficar à vontade. boa noite. Boa Eu sou, noite. eu sou de Porto Seguro, na Bahia, e na hora que fez a pergunta, eu queria responder sobre patrimônios, que aqui é bem riquíssimo de patrimônio, igrejas, ruas, cidade turística, nós temos a Passarela da Cultura, então aqui é bem rico em cultura mesmo. Mas aí o meu problema é o mesmo dos meninos, eu não estava conseguindo digitar no chat, né? Entendi. E, Uhum. e eu via também a questão do Mário aí, meu também se assemelha também, que eu fiquei 20 anos sem estudar e retornei agora e entrei no curso de História. Professora Ana, parabéns, aula top. Se eu chegar a 30% aí, para mim já está bom de conhecimento do que a senhora tem. Viu? E Imagina, vai ter muito mais. Vai ter muito era mais. isso, não quero me alongar mais, está todo mundo cansado já. E obrigado pela oportunidade aí de estar falando. A gente que Ai, agradece. nossa, João, a gente que agradece, assim, a gente conclui a disciplina, né, Ana, com um coração muito grato, né, por todas as participações que tivemos aqui com os nossos alunos, com essas mensagens, realmente, assim, a gente fica até emocionado, né, de finalizar a disciplina, porque passou muito rápido, de fato, mas a gente agradece muito mesmo a presença de vocês ao longo aqui das 4 aulas ao vivo, foram de fundamental importância aqui a presença de vocês. Parece que não, mas Ana, né, tem certeza que a professora Ana, né, ela comunga da mesma opinião que eu, que sem vocês não há aula ao vivo. A gente pode até fazer aqui, né, o esboço com as apresentações dos slides, mas essa interação realmente faz a diferença e também traz essa contribuição para vocês, alunos, né? Que esse é o nosso objetivo. Então, quanto mais vocês participarem, mais aqui estiverem conosco, é muito melhor, tanto para nós, né? Que estamos aqui trazendo, né, essa oportunidade para vocês, estamos aqui juntos, né? Para construir esse conhecimento e também para nós, enquanto professores, é muito importante, né? Porque é frustrante trazer um conteúdo, preparar uma aula e não ter nenhum aluno para participar com a gente. Né? Então, a gente agradece essa presença, as falas de vocês, né, no chat, nas aulas ao vivo, aqui junto com a câmera, com o áudio ligado. Realmente a gente fica lisonjeado com todo esse carinho que vocês manifestam aqui conosco. Muito obrigada, professora Ana. A gente deseja uma Eu que ótima agradeço. avaliação para vocês. Pode falar, professora. Não, eu que agradeço por tudo, né? Por todo o trabalho, por toda a nossa trajetória, né? Foi muito, 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 assim, sem palavras para agradecer, né, a experiência de trabalhar com essa turma. Realmente, foi mesmo. E lembrando então a vocês que nós temos aí as atividades encerrando domingo, dia 22/3. Então, se vocês ainda não realizaram o mapa, atividade de estudo 1, aliás, atividade de estudo 2 e atividade de estudo 3, elas estão encerrando dia 22/3, domingo. Então, portanto, já finalizem. E também agendem a avaliação digital ali dessa disciplina no ambiente de estudo, lá no estúdio, pessoal. Façam a solicitação, o agendamento da data e do horário que vocês precisam realizar essa prova lá no polo, né? Que fique melhor aí para cada um realizar essa prova presencial. Nós desejamos sucesso acadêmico para vocês. Estamos juntos novamente na próxima disciplina do módulo 51 e contem sempre conosco com o nosso apoio, tanto aqui nas aulas ao vivo e também lá pelo estúdio, que estamos realmente à disposição. Uma ótima noite para todos. Um ótimo fim de semana e até breve, pessoal. Sucesso para vocês. Tchau, tchau.